Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui. Meu nome é Vinícius, professor Vinícius Stoffel, sou professor de informática básica, tanto para a Proeja primeira manutenção, como para primeiro atendimento também, tá bom? Então, nesse semestre aqui, a gente vai tratar de alguns tópicos importantes para você ter uma base firme e sólida para você entrar no mercado de trabalho aí, tá? Sabendo e conhecendo um pouco da informática, de como ela surgiu e os aplicativos que são úteis para você trabalhar, nesse mercado de trabalho, tá bom? Bom, a aula passada e as aulas passadas, eu passei pequenos vídeos para vocês assistirem sobre um pequeno histórico da informática, como ela surgiu. Passei também um pequeno slidezinho para vocês, tá? Então, foi uma breve introdução, a gente não vai aprofundar muito nessa parte histórica, tá? Inclusive, eu tenho ele aberto aqui, olha só. É um slide do professor Leonardo Salles, tá? Nosso professor também de informática básica aqui do Instituto, tá bom? E eu aproveitei e pedi permissão para ele, tá bom? Bom, nós vimos então que alguns conceitos básicos da informática, O que é informática, como ela surgiu, estão todos nesses vídeos e nesse slide que eu passei para vocês, tá? Eu vou adiantar aqui para a gente fazer um pequeno resumo aqui breve do que foi passado, o breve histórico de como surgiu, A primeira coisa foi aquele tal de ábaco, Surgiu pelos babilônios 2000 a.C. Então, tem muito tempo que essa ideia de lógica ela existe, tá? E aí foi evoluindo para outras máquinas, Aqui a gente tem, por exemplo, o ábaco romano, o ábaco chinês. Uma particularidade, esse ábaco chinês, inclusive, ainda hoje é usado na alfabetização de crianças, tá? Ele é muito útil porque ajuda a fazer cálculos matemáticos. Então, a criança aprende ali a movimentar, aquelas bolinhas ali, a fazer cálculos. Então, é muito, muito útil. E a cultura, se não me engano, chinesa ou japonesa, não sei, ainda usam isso na alfabetização de crianças, tá bom? Bom, quando surgiu a parte mecânica, foi em 1642, com Pascal. Depois veio o Babbage, o Wohlerite, com o cartão perfurado, o famoso cartão perfurado, a máquina de tabulação e tudo mais, tá? A primeira programadora, de cartão perfurado era uma mulher, não era homem, Algumas curiosidades, Aqui está o Blaise Pascal, E a sua máquina aí, mecânica, Pascaline, Ela fazia cálculos, basicamente somar e subtrair, tá bom? Então, mas ela foi evoluindo. Bom, aqui nós temos o Babbage com a sua máquina também, Interessantíssima, a máquina gigantesca para fazer cálculos. Aqui nós temos o Wohlerite, tá? Máquina também que surgiu nesse advento aí da era da informatização, tá bom? Era bem grande, Vocês podem ver aí, era praticamente um móvel inteiro, parecido com um teclado, um piano, Bom, surgiu depois, nesse avanço, as válvulas, Essas válvulas ela tinha uma particularidade interessante, elas queimavam muito rápido, Eram lâmpadas, E esse filamento, ele queimava muito rápido, mas a ideia era que essas lâmpadas acendiam e apagavam, significando ali o 0 e o 1, que hoje é a linguagem do computador, 0 e 1. Então, nós tivemos aí várias máquinas, O Mark I, Mark II, o ENIAC, o famoso ENIAC, Univac 1, e foi evoluindo, Depois disso veio os transistores, o circuito integrado, Aqui está uma particularidade, olha só, a válvula, Era uma lâmpada, realmente era uma lâmpada, só que ela queimava muito e o custo era alto também, tá? Bom, aqui a gente pode ver o ENIAC. Você pode ver que um computador só ocupava a sala inteira, feito para fazer cálculos matemáticos. Aqui do lado à direita a gente pode ver uma mulher trabalhando,
por que não homem? Por que não por que usou mulher? Por que não usou, né? O homem? A mulher, ela tem ainda essa característica de ser mais atenciosa do que o homem, né? A mulher costuma fazer o cálculo e revisar esse cálculo para ver se está certo. O homem não. Às vezes ele faz o cálculo e acha que está certo e passa, né? Então, essa vistoria, né, que a mulher fazia nessa época aí, a atenção que ela tinha foi fundamental nessa época aí de cálculos matemáticos, tá bom? Bom, época do transistor, né, surgiu aí os IBMs, IBM 7094, foi muito famoso. Depois veio o circuito integrado, que foi só diminuindo, né, da válvula para circuito integrado, que é uma pecinha, se você tem ele aqui. Esse aqui é o transistor, antes do circuito integrado, tá vendo? É uma pecinha bem pequenininha, tinha 3 perninhas aí para ligar. Aqui você pode ver que a máquina diminuiu um pouco mais, né? Ficou mais até organizada. A terceira geração, então, incluiu os circuitos integrados. Esses circuitos integrados até hoje, né, são utilizados, né, nas placas-mães e tudo mais. Não perdeu, né, o uso dele. Então, daquelas lâmpadas gigantescas, né, válvulas, surgiu então aí o circuito integrado, né, ou chip. Aqui nós podemos ver um IBM, né, uma máquina que pode ver que diminuiu bastante o tamanho, né, daquela sala inteira para uma salinha pequenininha. Nós tínhamos praticamente aí uma unidade aí de cálculos e se eu não me engano, aqui um teclado para você entrar com os dados, né? Então era meio rudimentar, não tinha nem monitor ainda, né? Era tudo no papel ainda, né? Bom, surgiu então aí os microprocessadores, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, o da Apple, né? Famoso da Macintosh, né? Que surgiu ali no advento do Steve Jobs, ali surgiu na garagem, né? Então foi evoluindo ali. Você pode ver aí tem um monitor já, né? Apesar de monocromático, já surgiu então esse monitor para saída de informação, interessante, né? Surgiu também nessa época as linguagens, né, de programação e tudo mais. Estou avançando meio rápido aqui porque a gente já viu isso aí, né, nos vídeos e nessa própria apresentação. A base do nosso sistema computacional hoje, né, e ainda hoje funciona assim, é essa pirâmide aí, né, onde você tem o peopleware, que são as pessoas, né, o usuário que vai trabalhar com a informática, o software, que é a parte onde ajuda o usuário a fazer esse trabalho, né? É uma parte lógica, né? É algo que você não pega o software, é uma parte lógica do computador. E nós temos aí o hardware, que é a parte física do computador, né? Que inclui aí o próprio monitor, o gabinete, né? Tem até um scanner aí que quase não é usado mais, apesar que hoje o próprio celular pode servir de scanner, né? Então é muito pouco fabricado. E outras peças, mouse e tudo mais, tá bom? Então essa pirâmide é importantíssima para saber e aprender, tá? Pessoas, software e hardware. É a base aí desse triângulo aí, tá bom? Bom, aqui é uma explicaçãozinha do que é o peopleware, né? É a componente humana que vai gerenciar essa máquina. O hardware, como eu falei para vocês, é a parte física, né? Inclui aí vários tipos de periféricos aí, né, de componentes, tá bom? Tudo que você pega ali do hardware, da máquina ali, é o hardware, tá bom? E nesse hardware nós temos divisões, por exemplo, nós temos os periféricos de entrada, como a gente pode ver aí o teclado, o mouse, de processamento nós temos os chips da CPU, da máquina, nós temos também a saída, que aí você pode usar uma impressora, o próprio monitor, né, saída. De armazenamento, nós tínhamos aí os disquetes, que estão praticamente extintos, né? Graças a Deus nós evoluímos, hoje nós temos pendrives, nós temos mini cartões, né, micro SD, então só vai diminuindo, né? Nós temos também o celular, por exemplo, é considerado um hardware de entrada e saída, né? Que você pode entrar com informação ali e ao mesmo tempo você pode visualizar a informação. Então,
só foi evoluindo, né? Praticamente nós temos hoje daquele computador gigantesco de uma sala inteira, né, para ocupar um computador, hoje nós podemos ter esse computador na palma da nossa mão. É o próprio celular. Ele faz tudo o que você precisa que o computador fazia, ele faz e faz melhor, né? Bom, vamos avançar aqui. Aqui nós temos o gabinete, tá? Dentro do gabinete é que você tem a CPU, que é aquela parte de chip de microprocessador, tá? Então, gabinete não é CPU, gabinete é gabinete. Dentro do gabinete que tem a CPU, tá bom? Teclado, mouse, monitor, né? Isso aí já é o padrão de hoje em dia também, beleza? Aqui nós temos a placa-mãe, que é praticamente a alma, né, do computador, né? Aqui você coloca aí suas memórias, seus chips, né? As suas CPUs você coloca aí, você coloca também aí a sua placa de vídeo, sua placa de rede, você coloca seu cooler, então a sua placa de som. Então essa placa aí é importantíssima porque ela faz o controle real da CPU, né? Do seu computador, tá bom? Vamos avançar aqui para a gente ver o que interessa, que é os sistemas operacionais. A gente vai tentar começar hoje, tá bom? Aqui, exemplos de microprocessadores, né? Nós temos aí os famosos aí, o Intel e a AMD, né? São praticamente os dois que se usam hoje, apesar de existirem mais, mas esses estão à frente, né? Nós temos aí na Intel os Celerons, Pentium, né? Eu nem sei se tem Pentium mais, agora é tudo i3, i5, i7, né? De oitava geração, nona geração, décima geração, então só foi evoluindo, né? Nós temos os Xeon e os Itanium, que eram CPUs usadas para servidores. Aqui do lado da AMD, nós tínhamos os Sempron, Athlon, né? Mobile, Athlon e tudo mais. Hoje nós estamos aí no nome, se não me engano, os Ryzen, né? Ryzen 5, Ryzen 7, então só foi evoluindo. Interessante particularidade nessa parte de processadores, né, de CPUs, é que a AMD era famosa por ter esses chips que esquentavam demais, esquentavam muito, né, e às vezes o cooler não aguentava, aí a máquina desligava ou o próprio processador queimava. Então a AMD no começo sofreu esse estigma aí de esquentadinho, né, de processador que esquenta muito. Então não cresceu tanto igual a Intel, que era mais seguro. E hoje em dia isso já foi resolvido e os dois estão praticamente aí ligados aí na disputa de quem é melhor, tá? A AMD, por exemplo, é usada não só para computadores, mas diversos outros tipos, por exemplo, para videogames, o PlayStation, por exemplo, nós temos aí um processador da AMD, né? A Microsoft com o Xbox, eu não sei se usa o AMD ou a Intel, tem que dar uma pesquisada, mas o PlayStation eu tenho certeza que inclusive a nova versão que saiu agora vai ser a AMD, tá bom? Bom, no processador, né, nesse pequeno chip que vocês estão vendo aí, Intel e AMD, nós temos três partes que fazem parte desse processador, dessa CPU. Nós temos aí a unidade de controle, né, que controla praticamente o fluxo de informações de entrada e saída ali. A unidade aritmética, propriamente dita, é onde é feito o cálculo, né? E os registradores que são usados para armazenar as informações que a CPU está processando, tá? É a parte mais rápida aí da CPU, esses registradores, tá bom? Aqui nós temos um pequeno desenho, né, de como seria esse chip por dentro. Nós temos a CPU, que é o quadrado maior, e nós temos aí a ULA, né, que é justamente aqui a unidade aritmética e lógica, tá bom? Nós temos o C, que é a unidade de controle, tá? E aqui, essa CPU controla, então, os periféricos de entrada e de saída ali da máquina, tá? Dentro dessa CPU também nós temos uma memória principal dentro dela. Essa memória principal, por exemplo, a memória cache, né? Ela serve, por exemplo, para armazenar informações que você esteja trabalhando naquele momento.
você abrir um Word, um Excel, e se você fechar, essa memória principal ajuda a abrir mais rápido e outras coisas também, tá bom? Bom, dentro do segmento de memórias, nós temos vários tipos de memórias, né? Nós temos a memória RAM e a memória ROM. A RAM é aquela memória volátil. O que é isso? É a memória que você pode usar ela enquanto o computador estiver ligado. Se você desligar o computador, essa memória ela deixa de existir, ela é limpa, tá bom? A ROM é uma memória já gravada de fábrica. Então você não grava nada dentro dela, tá? Ela já vem de fábrica com algumas configurações e tudo mais. Ela é gravada, se não me engano, com raios ultravioleta, né? Então é uma memória que a gente não mexe, memória ROM, tá? Somente leitura, tá bom? E a RAM, ela funciona enquanto o computador estiver ligado. Hoje nós temos aí segmentos de memória RAM DDR2, DDR3, DDR4 e agora saiu, acho que a DDR5 também. Então, são evoluções quanto à rapidez dessas memórias, tá bom? Essas memórias existem tanto para celular, para notebook, para a própria TV que você usa, você tem lá a Smart TV, tem a sua memória. Então, a memória é usada praticamente para tudo, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, avançar. As memórias secundárias, né? São aquelas memórias que você pode utilizar como armazenamento, por exemplo, né? Nós temos aí o disco flexível, que nem existe mais. Pode tentar achar numa papelaria, né? Por exemplo, tá bom? O disco rígido, o HD, que ainda existe nas máquinas, né? Na CPU. Nós temos também as fitas, né? Ainda deve existir as fitas. Tem que dar uma pesquisada, mas acho que tem servidores antigos aí que devem utilizar ainda. As óticas, né, que são o CD-ROM, DVD, Blu-ray e tudo mais. As flash, que são os pendrives, né? Aquele próprio cartãozinho de memória, o micro SD, né? Que você usa no seu celular, inclusive, tá bom? Todas não volátil, né? Ou seja, os dados não são perdidos aí. Você pode armazenar e guardar, tá bom? Beleza, então nós temos aqui um comparativo, né, entre a memória auxiliar e a memória principal, né? A memória auxiliar é um custo menor em relação à memória principal. A auxiliar também é mais lenta, a principal é mais rápida. A memória auxiliar também tem maior capacidade e a memória principal menor capacidade, tá bom? Só um comparativo rápido aí. Nós vimos também, se não me engano, no terceiro ou quarto vídeo, sobre as unidades de medida, né? O computador, ele conversa praticamente com zeros e 1, tá? Então, a informação, ela é 0 e 1, sempre, tá bom? Nós temos aí a menor informação, que é o 0 ou 1, né? Que é o bit. Depois nós temos o byte, que é o conjunto de 8 bits, né? Por exemplo, uma letra do alfabeto, letra A, letra B, letra C. Cada letra dessa tem 8 bits, né? Ou um byte, tá bom? E aí nós vimos essa escala de crescimento aí, dessa informação de bit, byte, megabyte, gigabyte, estão lá bem explicadas no vídeo, né? Tem inclusive exemplos de conversão, né? Quantos megabytes existe em 1 gigabyte? Então, vocês viram lá que tem um esquema de conversão, né? Tanto de giga, por exemplo, para mega, quanto de mega para giga, né? Nós vimos lá. A divisão, a multiplicação estão nos vídeos lá, tá bom? Vamos passar essa parte aqui. Olha só, aqui é as unidades de medida, né, que eu falei para vocês: byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Depois nós temos o pentabyte e por aí vai, tá bom? Bom, software. O que é software, né? É aquela parte lógica do computador, aquela parte que você não pode tocar, tá? É a parte que faz os cálculos, né? O trabalho, digamos, pesado do computador, tá bom? Nós temos aí vários tipos de software. Nós temos os básicos, os aplicativos, os utilitários,
Eu acho que eu citei aqui alguns deles. Deixa eu ver aqui. Nós temos os sistemas operacionais que são softwares, né? Dentro desses sistemas operacionais famosos que a gente tem hoje, nós temos o Windows, né, nas máquinas, nós temos o Linux, que é totalmente gratuito, nós temos o próprio Android do celular, né? O macOS, o iOS, então são softwares que gerenciam, né, o hardware que você está utilizando, seja o seu celular, seja um notebook ou PC, tá? Até mesmo a TV tem o seu tipo de sistema operacional, tá bom? Tem TV que usa Android, tem TV que usa outros tipos, a Samsung tem a dela, a LG tem a dela, né? A LG, por exemplo, se não me engano, é o WebOS, tá? Então, tem vários tipos de sistemas operacionais. Os mais famosos são esses, Windows, Linux, né? O OS X é usado também para servidores e tudo mais, tá bom? Então, nós temos também as destinados a aplicações específicas, né, do computador, como editor de texto, planilhas eletrônicas, apresentação. Exemplos práticos, nós temos aí o próprio pacote Office da Microsoft, né? Apesar de ser pago, é um pacote que inclui as principais ferramentas para você trabalhar. Nós temos lá o Word, o Excel para planilhas eletrônicas, o PowerPoint, que é para apresentação, tá? É pago, mas são ferramentas úteis, né, para você trabalhar. Nós temos também as versões free, né, as versões que você não precisa comprar. Nós temos, por exemplo, o LibreOffice. Você pode baixar e instalar à vontade e usar, tá? Ele é gratuito. Tem quase as mesmas características, né, do concorrente do Office da Microsoft. Não tem todas as facilidades, né, o Office oferece, mas você pode usar livremente e ele serve para aquele propósito, aquele momento ali, né, seja para editar um texto, para trabalhar com planilha e tudo mais. Funciona perfeitamente, tá bom? Temos também o pacote online, né, na nuvem, onde você pode trabalhar com esses softwares, né, de edição de texto e tudo mais, totalmente online, você não precisa instalar nada. Nós temos, por exemplo, o pacote do Google, né? Nós temos o Google Apresentação, Google Documentos, Google Planilhas, onde você já tem acesso, quando você compra um celular Android, você já tem esse pacote, né, de utilitários aí de graça, né? Você já pode instalar e usar. Inclusive, nós vamos fazer nossas aulas de informática básica utilizando justamente essa parte de softwares em nuvem, né? Aproveitando o material que o aluno tem, que é o celular, tá bom? Então, não precisa comprar nada, você vai simplesmente usar o seu celular e a gente vai digitar textos ali, vai formatar o texto, vai escrever planilhas, tá? Fazer cálculos em planilhas, apresentação, tudo usando o celular, tá bom? Bom, nós temos aí também, antes de encerrar aqui essa parte, os softwares administrativos, né? Por exemplo, o SIGA que você usa, que é o sistema acadêmico, é um software administrativo, também educacional, né? Os educacionais, por exemplo, tem os ABAs, por exemplo, o Moodle que você usa, né? O Google Classroom, que é totalmente online, são softwares educacionais, tem os científicos, né? Para fazer cálculos científicos de pesquisa e tudo mais. Então, o software tem uma diferenciação entre eles, né? Que são essas basicamente, essas de utilitários, né? Administrativos, científicos e educacionais, tá bom? Basicamente é uma introduçãozinha rápida que eu passei para vocês podem assistir com mais calma esse vídeo depois, ou também vocês podem assistir as videoaulas que eu postei, né? As 4 videoaulas que eu postei são bem rapidinhas, assistam. É bem interessante, né? Tem coisas que a gente deixa passar e acha que sabe, mas quando assiste outro, né? Outra realidade, tá bom? Bom, vamos ao que interessa aqui, que é o seguinte. Eu vou fechar isso aqui. Nós vamos iniciar aqui essa parte de sistema operacional
Utilizando uma apostilinha que eu achei na internet, né, achei bem interessante, bem intuitiva. Ela foi feita pela professora Elias Ferreira dos Santos, né? Ela trabalha ou trabalhava para esse projeto AFRID aí, que é Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade. Então é uma apostila bastante intuitiva mesmo para quem está começando do zero, tá? Eu vou avançando aqui e vou explicando algumas coisas sobre essa parte inicial de sistema operacional, tá bom? Bom, vamos lá. Olha só, vou avançar aqui mais rápido, né? Depois eu posso disponibilizar essa apostila também para quem quiser, tá? Não, não vou impedir, vou colocar lá no Moodle ou no Classroom, tá bom? Para quem quiser. Bom, vamos avançar aqui. Essa parte é bem básica, mas eu preciso passar por ela, tá bom? Peço que tenham paciência, porque tem pessoas que não vão saber, então vamos começar do zero realmente, tá bom? Bom, nós temos aí hoje, daquela máquina gigantesca que eu mostrei para vocês, simplesmente uma máquina pequenininha, né? Basicamente nós temos esses componentes aí hoje, que é o monitor, o teclado, o mouse, a CPU ou gabinete. Na verdade é gabinete, a CPU está dentro do gabinete, né? E nós temos aí embaixo um estabilizador ou no break, né? Eu vou ensinar para vocês também a diferença entre eles, tá bom? Olha só, já está aqui, ó. Nós temos aqui os estabilizadores, né? E nós temos também os no breaks, tá bom? Bom, a diferença entre eles. O estabilizador, como o próprio nome já diz, ele estabiliza a tensão ali da rede, né? Então, ele é usado naqueles casos onde você tem uma rede muito instável, né? Ela fica oscilando, né? Abaixando e caindo. Aquela, você percebe até na lâmpada, que a lâmpada fica mais fraca, a lâmpada fica mais forte. Então, essa oscilação, o estabilizador tira. Ele deixa tudo, como vou dizer, tudo reto, né? Em linha reta para o computador. Porque o computador ele é muito sensível. Ele pode queimar com essas variações de energia, tá? Ele pode, inclusive, queimar se você pegar em algum componente, né? Com ele aberto e tudo mais. Porque você tem a energia estática, você mesmo pode queimar. Aquele choque quando você encosta na outra pessoa, aquela energia estática ali, aquele choquinho que dá em outra pessoa, tal, quando você encosta no metal, tal, aquele choquinho pode queimar a máquina, tá bom? Nós temos também o no break, tá? O no break ele também estabiliza a tensão. Só que o particular dele é que ele segura um pouco mais a energia, porque ele possui uma bateria interna, né? Ou seja, se a energia acabar, né, ele pode durar, aí, dependendo da bateria que ele tiver instalada, né, que você comprar, ele pode durar aí uns 10, 15 minutos, 20 minutos. É o tempo suficiente para você salvar o seu trabalho e desligar corretamente o computador, tá bom? Então ele serve para você evitar danos maiores que ocorrem quando há essa queda de energia brusca, né, na máquina. Pode queimar o computador, inclusive, tá bom? Bom, nos gabinetes, nós temos aí, cada gabinete nós temos os botões, né, de ligar e desligar, né, basicamente. Nós temos, pessoal, uma ordem para você ligar o computador, né? A ordem é a seguinte: você vai ligar primeiro, no caso dos computadores desktop, que são essas máquinas aqui, tá? Você vai ligar primeiro o estabilizador, depois você vai ligar a CPU, depois você liga o monitor, né? E assim o sistema operacional vai ligar corretamente. Para desligar é o contrário. Você vai desligar primeiro o sistema operacional, né? O Windows tem lá o seu iniciar, desligar, o Linux também tem. Então você vai desligar ele primeiro, depois você vai desligar o monitor. E quando, se eu não me engano, a maioria dos computadores hoje, das CPUs desktop, notebook também, quando você já desliga pelo sistema operacional, tá, no desligar dele normal, ele já também desliga o gabinete, tá bom? Você só tem que desligar o estabilizador ou o no break, tá bom? É sempre o contrário, tá beleza? Então vamos lá, vamos avançar aqui, olha só. Bom, a tela inicial do seu computador, né? Você comprou um computador, provavelmente ele vai pedir ali um usuário e senha, tá?
esse usuário e senha é importante para você ter o seu espaço de personalização para você trabalhar, tá? Você pode ter N usuários trabalhando no mesmo computador. Só que cada um deles vai ter, por exemplo, um papel de parede diferente, vai abrir um programa específico para ele, tá? Então, cada um pode ter a sua estação de trabalho, sua área de trabalho particular. Por isso que a gente cria esses usuários para você entrar, né? Quando você for entrar também nas máquinas aí do Instituto, você vai logar com seu usuário e senha, né? Você vai colocar lá o seu CPF e sua senha. Você vai ter ali o seu ambiente para você trabalhar, né? E ao mesmo tempo é uma segurança para o próprio Instituto, porque tudo que acontecer de errado vai estar gravado naquele usuário que você acessou. Então, é muito importante a gente prestar atenção no que acessa, no o que faz o computador, porque tudo vai estar gravado naquele usuário que você acessou. Inclusive, esse usuário que é seu não deve ser emprestado para outra pessoa, né? A pessoa esqueceu a senha. Ah, não, usa aqui o meu. Não, não pode fazer isso, porque essa pessoa pode fazer algo que incrimine você ali naquele momento, então, usando o seu usuário e sua senha. Então, cada um tem a sua e é particular, é única, fica com você, não empresta para ninguém, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo, né, de como logar na máquina. No caso do Instituto, você vai entrar com o CPF, se eu não me engano, a matrícula, tem que dar uma olhadinha para conferir, eu acho que é CPF, tá bom? Nós temos também essa parte, eu já falei, de ligando o computador, né? Sempre tem uns passo a passo de ligar o computador, primeiro no break, depois o gabinete, depois o monitor. Nós temos aqui a área de trabalho também, pessoal, tá? Essa área de trabalho é aquela área principal do computador, onde você tem os ícones, né? Você pode ver que esses sinais pequenos aqui, ó, são os, né, esses pequenos desenhos aqui são os ícones. O que são ícones? São atalhos para algum software. Basicamente é isso. Você pode clicar nesse ícone aí, né, nesse atalho, que ele vai abrir o software para você trabalhar, tá bom? Então, nós temos diversos tipos de ícones, tá bom? E é muito antigo essa história de ícone, muito antigo. Nós temos ícones, por exemplo, para celular, quando você vê aí um software novo instalado no seu celular, você vai ter lá um ícone dele, né, para você clicar e acessar, tá bom? Bom, ainda nessa tela inicial do computador, quando você entra, você vai ter que, no canto inferior esquerdo, né, você vai ver aqui um botão iniciar, tá? Esse botão pode variar de sistema operacional para sistema operacional. Aqui no Windows, por exemplo, que a gente está vendo aqui, nós temos uma bolinha, né? Mas hoje não tem mais essa bolinha, mas tem algo parecido lá no canto também, tá bom? No Linux, geralmente não é aqui embaixo, é aqui no canto superior direito, tá? No caso do Linux Ubuntu, é aqui no canto superior direito, que você vai acessar esse menu iniciar, tá bom? Não é que você não possa configurar também o Linux para acessar aqui embaixo, pode configurar, tá bom? Mas eu quero que, por padrão, quando você instala o Linux, ele vem aqui para cima. Aqui no cantinho, bem escondidinho aqui, nós temos um botãozinho, tipo uma barrinha bem pequena, onde você clica e ele mostra a sua área de trabalho. Tá? Às vezes você está com vários aplicativos abertos e você quer ver a sua área de trabalho rapidamente, você clica nesse pequeno ícone que tem aqui no canto, ele vai mostrar a sua área de trabalho com os ícones lá fora, tá bom? Bom, nós temos aqui o botão iniciar, que eu falei para vocês, ele vai mudar de sistema operacional para sistema operacional, tá bom? Aqui ele clicou nesse ícone, né, do botão iniciar, tá bom? Nós temos também o relógio nessa barra aqui, pessoal, olha só, a barra de menu aqui embaixo, tá vendo? Essa barra aqui é onde contém alguns ícones dos softwares que você está trabalhando naquele momento, está aberto. Também pode conter atalhos, tá bom? Aqui
no canto superior aqui, inferior direito aqui, você tem várias informações se você está conectado ou não com a internet. Você tem aqui o relógio, né? E mostra a hora naquele momento. A data também você tem aqui. E outras informações de acordo com os softwares que você instala na máquina, tá bom? Bom, vamos avançar aqui para a gente ver o que realmente interessa mesmo, tá bom? Olha só, o relógio, né? Você pode alterar o relógio, é só clicar 2 vezes no próprio número ali das horas, ele vai abrir uma caixa para você alterar ali. Caso esteja com o horário errado e a data errada, você pode fazer isso. Clicando 2 vezes, né, com o mouse lá, ele vai abrir essa caixa para você alterar a data e a hora, tá bom? Vamos avançar aqui. Olha só, o teclado, né? Nós temos várias teclas no nosso teclado atual. Nós temos as teclas de funções para começar, né, aí em cima, F1, F2, F3, F4, né? Para que servem essas teclas? Elas vão servir de acordo com o software que você instala, né? Tem software, por exemplo, que usa a tecla F1 para ajuda. Quando você aperta F1, ele vai dizer algumas coisas para te ajudar com relação àquele software que você está usando. O F2, para alguns softwares, é salvar. Tá? Se você aperta F2, ele vai salvar a informação. Então, essas teclas de função, elas são configuráveis de acordo com o software que você instala na máquina. Tá? E assim nós temos F5, F6, por exemplo, o F5, quando você abre o navegador da internet, né? O Chrome lá, o Edge, quando você vai navegar. Quando você aperta F5, o que acontece? A página ela é recarregada, né? Então, a função do F5 lá no browser, no navegador, é recarregar a página, tá bom? E assim por diante, nós temos várias outras funções de acordo com o software que você instala, tá bom? Nós temos aqui os teclados também de edição, né? O insert, o delete, o home, o end. São muito usados essas teclas aqui para edição de texto. Quando você quer rapidamente subir o seu cursor do texto que você estiver digitando lá para o começo, você aperta Home, ou aperta também o Page Up, que você pode subir, né, a barra de rolagem lá para o começo, ou o Page Down para descer. Então, são usados basicamente para texto, tá bom? Teclas de direção aqui embaixo, né, que são essas setas para cima, para baixo, esquerda e direita. São setas que você também, com certeza, vai usar no software que você estiver utilizando. Por exemplo, para texto, você vai subir o cursor ou descer. Planilhas eletrônicas, né? Você vai navegar ali entre as células, tá bom? Provavelmente aqui nós temos aqui um teclado numérico, onde você pode usar basicamente para digitar números ali ou fazer cálculos rápidos numa calculadora, tá bom? E aqui o teclado alfanumérico, né? Nós temos aí todas as letras do alfabeto e para ativar o maiúsculo dessas letras é só apertar a tecla Shift. Essa tecla Shift, ela tem dos dois lados do teclado, tá? Antigamente ela vinha escrito, tem teclados que ainda tem escrito Shift, mas hoje elas têm somente uma seta para cima, tá bom? Essa tecla então chama Shift. Quando você pressiona ela, segura e aperta a letra fica em maiúscula, tá bom? Temos o Caps Lock. O Caps Lock ele serve para você ativar ou desativar o maiúsculo, né, da palavra. Por exemplo, se você ativar o Caps Lock, tudo que você digitar ele vai ficar maiúsculo. Se você desativar o Caps Lock, tudo que você digitar fica minúsculo, tá? O Tab é aquela tabulação, né? Quando você quer dar um espaço no parágrafo, você pode usar o Tab, ou tem outras funções também, dependendo do software que você usa, tá? E Backspace, para você apagar a informação da direita para a esquerda. Temos o Enter, para você confirmar algo ou quebrar a linha, para você digitar, né, a linha na parte de baixo da frase. Nós temos o Ctrl, né, o Ctrl muito usado, o Ctrl. Ele, inclusive, não perdeu o nome Ctrl, ele existe ainda nas teclas. Quando você compra um computador, um notebook, existe lá a palavra Ctrl,
Muito usado, por exemplo, no Ctrl+C, Ctrl+V, quem já, né, ouviu falar do Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Usa-se essa tecla aí. Tá? Aperta o Ctrl, segura, e a letra C copia. Né? Aperta o Ctrl, segura, aperta a V, aí ele vai colar. Tá bom? E nós temos também algumas teclas de atalho importantíssimas. Por exemplo, no editor de texto, no Word, por exemplo. Quando você está digitando o texto e quer aplicar um negrito mais rápido, você aperta Ctrl N de negrito. Então a frase ou a letra passa a ficar negrita a partir daquele momento que você aperta isso. Então tem várias funções dependendo também do software que você instala, tá bom? Bom, aqui ele está dando um exemplo de digitação, né? É importantíssimo que vocês façam algo relativo a isso, digitar texto com mais rapidez, fazer uma aulinha de digitação, tá? Procure um local que tenha esse curso de digitação para vocês, tá bom? É importantíssimo vocês digitarem com rapidez, tá? Bom, teclas especiais eu falei já algumas sobre elas, né? O ES que nós temos no teclado, ele serve para cancelar algo que você fez, pode usar ele à vontade, o Tab, o Caps Lock já falei, o Shift, o Ctrl, o Alt, né? O Alt ele funciona também para ativar alguns atalhos importantes, dependendo do software que você instala, tá bom? Muito importante. O Enter, para confirmar, né, os dados, ou quebrar a linha, tá bom? E outras teclas mais, que eu já falei também. Bom, mousezinho, né, famoso mouse, que nós usamos aí para a entrada de informação no computador, né? Você pode usar ele para acessar algum software, clicando 2 vezes nele, naquele software. Para selecionar, você pode usar para fazer uma seleção também. Então, muito utilizado. Se eu não me engano, ele foi criado há muito tempo pela Xerox, a empresa Xerox. Só que não deram muita atenção para essa invenção. Então, a Apple foi lá e comprou essa invenção da Xerox, né? E utilizou nos seus computadores da Apple naquela época. Então, só para você ver, né? Criaram, não deram atenção, e o outro foi lá e comprou e virou o que é hoje, né? A Apple. Vamos lá. Aqui um exercício de digitação. Quando você... aqui eu estou falando sobre a parte de desligar o computador, né? Existe um modo de desligar corretamente o computador. Você não pode simplesmente ir lá e apertar o botão desliga, né? Não pode fazer isso porque você danifica o disco rígido do computador. Você pode ali causar bad blocks ali por causa dessa má gestão aí na energia do computador, tá bom? Tem que desligar corretamente. Você tem que clicar no botão desligar que todo computador tem, né? Tanto para Windows, para Linux, você tem lá o botão desligar e aí desligar corretamente no botão desligar, tá? Fazendo isso, você faz com que o seu computador dure bem mais, porque ele não vai sofrer dano nenhum, né, se for desligado corretamente, tá bom? Por isso que ele frisou aqui essa parte aqui de desligar, que é importantíssima, né? Beleza? Bom, nós vamos entrar nessa parte de Windows Explorer. Eu acho que já adiantamos demais essa aula. Fica para a próxima. Essa parte aqui é importantíssima, tá? Eu quero dar atenção maior a ela, porque nós temos vários recursos que a gente vai aprender a utilizar no Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows, tá? Nós vamos ali criar pasta, apagar pasta, né, renomear e tudo mais. Então, eu quero dar uma atenção maior a ela, tá bom? Essa parte aqui de Windows Explorer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Assistam de novo o vídeo, se não entenderam, né? Assistam devagar. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Entre em contato comigo, conversem comigo para a gente ir tirando essas dúvidas. Alguma sugestão também vocês podem dar, tá bom? Estou à disposição. Então, até mais, pessoal.